estamos de volta aqui, olha, porque no intervalo nós não paramos. Nós estamos falando de educação e eu trouxe um dado aqui bastante interessante, falando para o Juninho, que citou a Coreia, né, como um dos tigres asiáticos. Em 1985, a gente amargava uma crise violenta no Brasil, né? De gente perdendo mesmo propriedades, com aquelas cortes de zero, né? Que quem tem menos de, acho que menos de 30, nunca nem passou por isso, né? Nunca nem, mas era um sonho, você tinha um dinheiro, no outro dia ele valia 1000 vezes menos, era uma coisa horrorosa, uma inflação de 85% ao mês, ou seja, uma coisa custava R$100, no outro mês ela custava quase R$200, a gente tinha isso. E isso, claro, quem sofria mais era a população mais pobre. Em 1985, os índices de qualidade de vida, de tudo, eram piores lá na Coreia, né? E aí, em 20 anos, em 2005, o Brasil continuava amargando lá 122, 132 na distribuição de renda e índices de desenvolvimento que foram criados posteriormente, e a Coreia já estava quase em primeiro mundo, com índices de primeiro mundo, como ela vive hoje, né? Então, aqui nós falávamos de educação, falamos de reforma política, né? Eu acho que uma coisa com a outra, né? Porque como eu vou explicar para uma pessoa, olha, vem aquela pessoa bonitinha daquele partido, o vereador, vem o deputado estadual, mas você não está votando nele, você está votando no partido, porque depois, como vocês sabem, o coeficiente eleitoral pega o bolo de todo o voto, vê quantas cadeiras cabem, e aí sim que vai ver quem vai mais votado dentro do partido, né? O Juninho aqui propôs uma coisa que eu acho que é um processo natural da democracia nossa, né? Os candidatos independentes. Mas aí a gente entra também nessa questão do financiamento, né? Sim, é engraçado que outro dia eu estava conversando com um grande amigo, ele falando e defendendo algo que eu acho muito interessante. Ele propôs uma coisa, porque o Brasil precisa de reformas estruturais. Engraçado, quem faria essas reformas? Um governo que hoje não tem crédito nenhum, que é um governo que foi praticamente colocado lá através do impedimento da outra presidente, então ele não tem respaldo popular. Não. Eu acho difícil, por mais que ele tenha intenção... Nem politiqueiro, nem político. Fez a reforma trabalhista, gostaria de ter feito a reforma previdenciária, mas fica complicada porque não tem legitimidade no aspecto de apoio popular, né? Então a gente fala, pô, mas quando um presidente é eleito, ele tem todas as condições, porque ele vem, além de sair de uma eleição vitoriosa, nas urnas, vem com um Congresso, teoricamente, com grandes chances de apoio a esse governo, né, que a população cheia de expectativa desse novo governo para fazer as grandes reformas estruturais. Infelizmente, nós vimos esse filme com o Fernando Henrique, não aconteceu, não. Com o Lula não aconteceu, e com a Dilma no primeiro mandato também ela teve um respaldo popular grande e acabou não acontecendo. Por quê? Porque, obviamente, a gente fica muito ligado aos interesses corporativos que, às vezes, prevalecem sobre o interesse coletivo, que é do Brasil como um todo. Então, essa pessoa disse para mim uma coisa que, às vezes, pode ser até um pouco utópica, mas seria o correto, que nós elegêssemos uma constituinte no Brasil apenas de notáveis. Sim. E que essas pessoas que participassem dessa constituinte nunca mais poderiam participar de outra eleição. Justamente para não fazer nada que tivesse esse viés político, que tivesse pensando nas pessoas, né, naquilo que seriam pessoas, aqueles grandes pensadores do Brasil, ligados da esquerda, juristas, economistas, juristas, engenheiros, pensando naquilo que os grandes pensadores do Brasil, aqueles que efetivamente entendem para ser feito essas reformas necessárias, que não tivessem essa pressão tão grande por parte das... Porque quem faz a pressão? A população, ela não faz essa pressão. Quem faz pressão, quem ganha salário mínimo não consegue lobby, né? Aí está muito ligado à questão das mídias de comunicação, da forma que acaba expondo um assunto ou outro, de acordo com o seu interesse. E muito ligado esses interesses corporativos que fazem pressão. E outro pacto federativo. Por isso que eu preciso, eu acho, tanto que a gente fala, eu sou radical também. A gente falou isso já no programa passado. Não adianta esse negócio de como é que eu vou fiscalizar
o imposto que vai lá para Brasília. A pequena parcela vem a aqui pequena pro município. parcela. Se eu tivesse condições de ter, sei lá, o dobro de recursos que viessem da União, mas na mão do município, eu tenho condição de ver se isso é aplicado ou não. Eu não preciso ficar passando mas tudo o isso, chapéu, Padre Márcio, né? é isso que tudo estaria ligado a essas reformas, né? Tanto a questão do Pacto Federativo, porque eu defendo totalmente, não pode 60% das nossas receitas irem para o governo federal e todos nós ali de chapéu na mão. Porque a gente não tem problema nenhum em ganhar menos na aposentadoria, eu creio que qualquer você brasileiro... vai aumentar os recursos, mas aumentar as responsabilidades do município. Um SUS que funcionasse perfeitamente, se você tivesse o mínimo da moradia, sei lá, até mesmo um financiamento, uma reforma de casa, depois que usam uma cadeira, etc e tal, né, como as casas novas hoje já vêm. Mas tudo isso depende de um processo maior, né, e depende de uma libertação, né, a libertação desta casta. Nós estamos aqui com político, mas é de uma casta de políticos, que a gente não pode generalizar, que vivem uma nobreza, né, que vivem uma... Esse dia eu estava sentado comendo um espetinho... Que se sentem imperadores. Exatamente, uma pessoa que tem um cargo assim, etc., mas não tem formação nenhuma. Eu brinquei, eu falei, fulano, mas Ele falou assim, padre, vamos discutir política. Eu falei, não, você me desculpa, eu não vou discutir política com você. Nossa, padre, por quê? Me falaram que o senhor era bravo. Eu falei, não, porque você vive de política e eu vivo para a política. Perfeito. É diferente. É uma diferença grande isso. É uma diferença grande. Falei, qual é a tua qualificação para você estar nesse cargo que você tem? Nenhuma. Então você não devia estar. Você não tem mérito para estar. Qual é o teu mérito? É que você foi cabo eleitoral de um candidato? É que você foi candidato a vereador, não ganhou, e aí o prefeito, enfim, alguém te chama. Então, acho que falta um pouco essa consciência de mérito mesmo, né? E isso vai se perpetuando enquanto falta educação. Sim. Isso vai se perpetuando enquanto esse modelo federativo, que é de capitania hereditária, mas, né? Então, mas isso, nós estamos diante agora de estar escolhendo novos representantes a partir de outubro desse ano. Esse ano é um ano decisivo, né? Tanto na escolha presidente, governador, senadores e deputados federais e estadual. Então, nós temos que fazer uma grande avaliação para poder ter um voto consciente, efetivamente, para escolher os melhores para irem para Brasília e para São Paulo, no caso do governo do estado. E definitivamente eu estou convencido que nós necessitamos, a partir do ano que vem, que o Brasil seja debatido de uma forma ampla para essas grandes reformas. E aí eu estou falando reformas política, reforma tributária, reforma previdenciária, essas grandes reformas que, infelizmente, acabam empacando e acabam atravancando o desenvolvimento do país. E aí que eu falo que nós vamos ter que, todo mundo, ter que cortar na própria carne, talvez percas que nós vamos ter, todos nós, todos os setores, mas pensar muito no coletivo, pensar muito naqueles que mais precisam, que a gente sabe hoje que nós temos um país totalmente desigual, um país de grande concentração de rendas, com grandes dificuldades, né? Mas que nós precisamos deixar um país melhor para os nossos filhos. Sem dúvida. Thomas More é um grande chanceler aí da Inglaterra, hoje é santo até porque morreu injustamente, não quis assinar o desquite lá do rei, a separação do rei, mas ele escreve um livro chamado Utopia, falando de uma ilha, né? E o principal, vamos dizer assim, mote, a principal ideologia desse lugar chamado Utopia é que as pessoas não viviam em função dos seus próprios gostos, mas viviam em função dos gostos dos mais fracos, ou seja, estavam sempre em favor daqueles que mais precisam. Talvez essa seria a maior das reformas, aquela reforma do coração, quando eu tomo consciência que quem mais precisa do meu voto é aquele que mais precisa de comida, que mais precisa de saúde, porque às vezes eu, assistindo essa televisão, eu tenho até mais consciência do que muitas das pessoas que também precisam do meu voto. E eu não sou a favor daquele, não vamos votar em quem está lá, não, muito pelo contrário.
há possibilidade sim de escolher boas pessoas, mas sobretudo há o dever de cobrá-las. Juninho, muito obrigado. Deus te prazer abençoe. muito grande, mais uma vez. Opa, e daqui a um tempo você já volta de novo. Obrigado. Nossa. Obrigado. É isso aí. Esse é o programa Verdade em Questão, aqui é a TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu volto na próxima semana contando com a sua audiência. Deus te abençoe.